Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael do canal Matos Orquídeas e hoje eu tô aqui para conversar com vocês, para na verdade trocar com vocês aí 5 dicas para sua Oncidium Cherry Baby, né? Ou alguma outra Oncidium, dá mais de uma haste por vez, né? Então a gente vai conversar aí um pouquinho a respeito dessa planta, claro, como exemplo, mas para falar aí dessas 5 dicas. A primeira delas, né, é a questão da rega quando a planta está emitindo bulbos, ou seja, na fase de crescimento vegetativo, que é como a gente chama essa fase. E por que que essa rega adequada, né, nesse período de crescimento dos bulbos é tão importante? Quem já assistiu aqui os vídeos anteriores do canal, eu já falei a respeito disso, né? As oncídios são um exemplo de orquídeas que crescem como que a gente chama de crescimento simpodial, ou seja, ela cresce na horizontal e dessa horizontal vão saindo os bulbos, né? Cada bulbo novo que a planta dá, ele vem de um rizoma, né? Então o rizoma vai ali geralmente na vertical e esses bulbos vão se lançando. No caso da Cherry Baby, como é o nosso exemplo, quando esse bulbo fica maduro, ele emite a haste floral. Então, se durante o processo de crescimento do bulbo ele não for adequadamente regado, por exemplo, ele vai ser um bulbo que vai chegar na maturidade com menos força. Por isso que não se pode negligenciar a rega dela. Lembrando que ela não gosta de ficar encharcada, lembrando que ela tem as raízes fininhas que saem para fora do vaso, abraçam ali o substrato, então você vai trabalhando aí no teu sistema de acordo com o que melhor convém, né? Então, para mostrar para vocês aqui, tem essa haste maior que vem deste bulbo aqui, né? E essa outra haste que está saindo de um bulbo aqui atrás também no mesmo esqueminha, né? Então, ela inunda aqui o ambiente com perfume, tá muito gostoso. Segundo item da nossa lista, a adubação, que vem aí casada com a nossa rega. Por quê? A adubação ela fornece nutrientes e a gente sabe aqui nos estudos das orquídeas que existem várias formas de você adubar a sua planta, né? Não existe uma forma melhor do que a outra, puramente falando. Existe o que é melhor no seu cultivo. Então, esta minha aqui, por exemplo, atualmente eu adubo com bokashi, que é um adubo orgânico e também tem um pouquinho aí de osmocote, que são aquelas bolinhas que também são de liberação lenta. Então tenho essa adubação bastante equilibrada que vai penetrando dentro do substrato à medida que você rega, né? Eles vão liberando substâncias aos poucos aí. Então não se esqueçam disso. Junto com a água, os nutrientes que vêm da adubação formam a reserva de nutrientes dentro dos bulbos. Então a gente aí remete à nossa dica anterior. A nossa terceira dica é sobre a iluminação. O que é a iluminação, né? As oncídios, elas gostam de muita luminosidade, né? Não é necessário que fique aquele sol direto por muitas horas, mas se você conseguir dar um sol no começo da manhã, um sol do início da tarde, né, que já está mais fraquinho, ou filtrado por um vidro, ou filtrado por um sombrite, ela vai agradecer, né? Ela gosta da luminosidade mais intensa para conseguir fazer mais fotossíntese, é uma planta muito vigorosa, então se você seguir esse protocolo, a tua planta vai ficar muito feliz. Via de regra, né, de forma geral, não é uma planta que vai bem dentro de apartamento fechado, né? Às vezes se você tem uma sacada, às vezes se você tem um espaço externo, um quintalzinho, naqueles apartamentos de primeiro andar, etc., é um bom lugar para se colocar, né? Mas a gente sabe que nada é 100%, né? Tem gente que cultiva e aí vai depender muito do seu ambiente. E aí nisso a gente chega na quarta dica, né? O que é? Pensar no espaço que você tem. Outra coisa que eu venho falando no canal já há um tempo, e quem tem planta, qualquer tipo de planta, não só orquídea, sabe o que eu estou dizendo, né? Quando a planta não gosta do ambiente, o desenvolvimento dela não é o mesmo de quando a planta gosta. Então a gente consegue observar os sinais que a planta dá pra gente. Ela não fala realmente como a gente fala, mas ela demonstra se ela gosta ou não
do lugar, né? Então a gente precisa estar atento. O ambiente que você está oferecendo, ele está sendo bom para sua planta? Ela está ficando vigorosa? No caso de uma planta como essa que cresce por bulbos, os bulbos novos eles vão ficando maiores ou iguais aos bulbos anteriores? Porque se os bulbos novos ficam mirrados, é porque ela não está se desenvolvendo bem, tem algum problema ali. E aí você tem que olhar para o seu cultivo, você pensa, pô, fiz minha lição de casa, dei rega, dei adubo, né? Pensei em tudo isso, está num vaso legal, num substrato legal, então tem alguma coisa aí que precisa ser revista quanto ao espaço onde a sua planta fica. E a última dica, a dica de número 5, que amarra todas essas e que é bem interessante nesse caso de orquídea aqui, é você não ficar dividindo a sua planta, cortando aí para dar muda para o vizinho que pediu, para a cunhada que pediu. Então, a gente vê muito vídeo de replante, replantar a orquídea na internet, aí tua planta tá grande, você vai lá e picota a planta. A planta cresce um pouco, você vai lá e picota a planta. O que acontece? Lembra que a gente falou que a haste vem quando o bulbo fica maduro? Então, quando a gente tem uma planta mais vigorosa, uma planta de mais idade, ela vai ter mais frentes, ela vai ter mais bulbos crescendo ao mesmo tempo. E se eu tenho bulbos crescendo ao mesmo tempo, eu tenho grandes chances de ter bulbos amadurecendo ao mesmo tempo. E neste sentido, numa situação como essa, a gente vai ter mais de uma haste saindo ao mesmo tempo de diferentes bulbos, né? Então, como eu mostrei, essa minha haste da frente aqui está nesse bulbo aqui. Essa outra haste veio de um outro bulbo aqui atrás que já está dando um bulbo filho dele, inclusive, né? Então, daqui a pouco eu vou ter que replantar porque realmente ela está bem grandona nesse vaso. Mas a gente pode ver aí quantos bulbos existem e isso vai favorecendo você ter mais de uma haste ao mesmo tempo, aí se o seu cultivo fizer a sua planta feliz. Tá certo? Então, comenta aí embaixo se você tem essa planta, né? Como que você lida com a sua planta, de que região que você é, se você tem tido sucesso com ela, e a gente vai conversando e trocando ideias. Eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui nesse vídeo. Convido você que não é inscrito a se inscrever no nosso canal para que nossa comunidade cresça cada vez mais. E se esse vídeo te ajudou, se você faz as coisas que eu falei aqui, ou se você não sabia também, deixa um like aí pra gente, pro YouTube ficar mais consciente da presença do nosso canal aqui, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço e nos vemos em breve aqui no canal Matos Orquídeas. E me segue no Instagram também, que é matos.orquídeas, e a gente consegue ver lá fotos e outras coisas que eu venho postando a respeito aqui da minha coleção. Tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus.